Boa tarde, pessoal. Meu nome é Walter Luiz, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, atualmente morando em Parnamirim, e esse é um dos primeiros vídeos do meu canal. Eu estive adiando por um bom tempo fazer o meu canal por questões de câmera, mas essa notícia aqui, a circunstância que aconteceu que culminou neste vídeo, me fizeram fazer logo esse vídeo. Então vocês vão entender logo, à medida que o vídeo for passando. Essa notícia aqui da Gazeta do Povo, que passou em alguns outros locais, e alguns de vocês já devem estar cientes, especialmente os evangélicos, que fala aqui, como vocês estão vendo: o novo Código Penal da Bolívia criminaliza conversões religiosas, penas vão de 7 a 12 anos de prisão. Bom, vou comentar rapidamente para explicar para vocês o problema que me fez fazer esse vídeo. O Evo Morales, que é o presidente supostamente o presidente da Bolívia, que na verdade está mais para ditador comunista ou socialista. Se vocês lembram bem, esse foi o mesmo cara que estatizou a Petrobras lá da Bolívia, e o governo brasileiro não fez quase nada a respeito. Isso estatizar é uma prática comunista. Ele fez esse código aí tratando de crimes em relação a tipos de recebimentos de pessoas no país. Qual o problema? Existem muitos tópicos aqui no artigo 88 que trata sobre o que eu estou dizendo, que são válidos, certo? Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo aqui, será sancionada com prisão de 7 a 12 anos e reparação econômica a pessoa que por si ou através de terceiros captar, transportar, transladar, privar de liberdade, acolher ou receber pessoas por causa de algum dos seguintes motivos, talvez circunstâncias. Muitos são justos, tá? Por exemplo, escravidão, exploração de trabalho, exploração sexual, prostituição forçada, turismo pornográfico. São coisas justas. Realmente, para isso tem que haver alguma lei para proibir. Então, qual o problema? O problema é que no tópico 11 ele começa certo e depois faz um grande probleminha. Veja que ele diz: recrutamento de pessoas para participação em conflitos armados, que ainda vai, porque ameaçam a soberania de um país você permitir que simplesmente as pessoas possam ser recrutadas para estar lutando contra você, mas isso aí já é uma outra discussão. Aí vem a cereja do bolo: ou em organizações religiosas ou de culto. Aí primeiro que não tem nada a ver, gente. O que conflito armado tem a ver com recrutamento de organizações religiosas ou de culto? Isso faz parte da liberdade religiosa que qualquer país com direitos humanos minimamente decentes possui, incluindo o próprio Brasil. E nós sabemos que esse recrutamento é um recrutamento voluntário. Em termos gerais, não existe recrutamento que as pessoas são forçadas a converter-se a uma religião, não em um país livre. Então isso aqui não passa de limitação à liberdade religiosa. É puro e simples isso aí. É uma forma sutil e sorrateira de se colocar um limite à liberdade religiosa. Então é uma coisa fácil de você, quando uma vez que percebe, saber que é errado. Então qual o problema que me fez fazer esse vídeo, já que muitos já sabem dessa notícia? Como eu sou de Natal, fui de Natal, Rio Grande do Norte, estudei na FRN, eu de vez em quando posto no grupo da universidade, tem muito esquerdismo lá dentro, que vários vídeos meus eu posso falar sobre a questão da doutrinação marxista, inclusive mostrando coisas da própria universidade. Postei lá sobre essa notícia aqui, questionando o pessoal lá: governo a favor de liberdade e igualdade, né? Porque o pessoal gosta frequentemente de bradar os 7 ventos, que esses governos que promovem igualdade são governos bons, esses governos de esquerda da América Latina, incluindo Venezuela, Maduro, a própria Bolívia e o Brasil. Mas olha, essa notícia mostrei para eles para mostrar que não é necessariamente isso, que a esquerda não é tolerante coisa nenhuma. Justifiquem isso vocês que defendem regime bolivariano, porque, como talvez alguns de vocês saibam, essas modalidades de governo de esquerda são muito baseados em uma esquerda bolivariana, certo? Tal, para minha surpresa, eu não deveria ficar surpreso com isso, mas fiquei. Alguns esquerdistas que eu já conheço aqui, que já fizeram outros comentários absurdos, simplesmente não foram contra, foram a favor. Esse carinha aqui, por exemplo, o Marcos Maia, que ele já tem histórico de falar um monte de besteira a favor de militância comunista. O que o cara diz? Ao invés de ele dizer alguma coisa do tipo: bom, isso aí foi um erro realmente, mas isso não desmerece o governo do Evo Morales, já que ele defende esse povo, que ele fala: ótimo, menos gente para servir de rebanho e enriquecer pastores.
Um tipo de Evo Morales aqui para transformar megatemplos como os da Universal em grandes bibliotecas públicas? Que maravilha seria. Em suma, o que ele está dizendo? Só por causa que uns poucos se aproveitam de liberdade religiosa para fazer grandes empreendimentos em prol da fé, é justo você restringir a todos. É justo você acabar com a liberdade religiosa de todos por causa de um erro de uma minoria, de um poucos. É isso que ele está dizendo. Felizmente o Henrique Neiva, que é um cara muito legal, que eu curto pra caramba, mandou ele tomar vergonha na cara. E eu falei aqui: não, isso não é ótimo. Isso é uma ofensa à liberdade de religião. Se alguns estão abusando dela, isto não dá ao Estado o direito de afetar os milhões que o fazem de forma legítima. Você está apoiando uma medida totalitária. Tome cuidado que pode passar a restringir sua liberdade também. Que é o recado que eu dou para vocês. Quando vocês, mesmo que sem querer, mesmo que inocentemente, estejam propondo que o Estado regule uma coisa que restringe a sua liberdade, saiba que ele pode fazer mais do que isso. Você está dando mais espaço para que ele se torne cada vez mais totalitário. E aí eu falei desse cara: você é um projeto totalitário, uma ofensa à liberdade. Esse caso do cara, sim, ele já tem um histórico de falar essas coisas, e eu exponho ele sim, porque esse grupo aqui, visível para muitas pessoas, qualquer pessoa que se inscrever entra e vê essas mensagens. Então merece ser exposto por ter falado uma coisa tão nojenta, tão totalitária. E ainda teve outros falando também, que eu não vou nem me preocupar em expor. Esse David Roger aqui só fala um monte de meme. Por exemplo, acusando aqui: a bancada evangélica apresenta projeto para excluir da Bíblia mandamento que diz não roubarás. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que a bancada evangélica rouba, o que já é uma inverdade, uma generalização. Se houver algum que seja membro dessa bancada evangélica que tenha roubado, não quer dizer que a bancada rouba, e sim esse cara que roubou, porque no próprio evangelho roubar é errado. E ele faz a piada dizendo que eles estão fazendo projeto para tirar o não roubarás dos 10 mandamentos, o que obviamente é uma piada de mau gosto. E outros falando que tem que ser crime mesmo. E eu respondi a mesma coisa para eles. Felizmente ainda há alguns lustros aqui que perceberam a bobagem disso aqui. Mas é isso, gente. A luta continua. Isso aí é um atentado contra a liberdade de religião. Não podemos aceitar isso. Não só devemos apoiar, como for possível, os bolivarianos para que eles sejam livres disso aí, como no Brasil não podemos permitir que nada disso se infiltre. Não interessa se é de Macedo, algum desses crápulas, que eu concordo que não são cristãos legítimos, estão aí explorando os fiéis. Eles não correspondem à maioria das igrejas do Brasil. Os religiosos em geral, eles têm o direito de exercer sua liberdade de religião, desde, é claro, que não tire a liberdade dos outros. Liberdade de um enquanto não afetar do outro. Então é isso, gente. Não percam a luta pela liberdade e pela verdade. Deus os abençoe e até outro dia. Valeu!